E é isso, o ser humano é interessante pra cacete. É. Então, a gente começa a ver por que as pessoas acreditam nas coisas. Isso pra mim é fascinante. Mas gera um monte de dúvida. Eu imagino. Deve te abrir um triplex na cabeça, né? Porque Então, você deve ouvir possibilidades que... Exatamente. Toda vez que eu converso com alguém que me abre uma possibilidade nova, um jeito diferente de enxergar, é como se um outro universo inteiro tivesse sido apresentado. É como se um novo conjunto de regras do jogo vida tivesse sido desbloqueado, sabe? E aí, coisas que tu E imagina... é engraçada essa metáfora que você usou. Por quê? É como se um novo conjunto de regras do jogo vida tivesse desbloqueado. E é isso mesmo. Pra mim é meio isso. É. Então, conversar sobre espiritualidade com pessoas, por exemplo, eu fico, cara, quer dizer que existe, que isso funciona? E pra mim, independente de acreditar ou não, mas é fascinante como as pessoas se conectam pra cacete com algumas coisas, sabe? E, pô, a verdade é que se o mundo espiritual for ver, assim, se a gente conseguir interagir com o mundo espiritual, se ele existir, pô, ia ser muito legal. Tem todo um conjunto de regras diferentes das regras que a gente está acostumado a viver que está disponível. Então eu gostaria muito que existisse tudo isso, né? E que pode mudar tudo, né? E que pode mudar tudo a qualquer momento. E a gente nem sabe se a gente toda entende, perspectiva. né? Porque uma das coisas mais legais da vida é a noção de que tem tanta coisa para entender, para ver, para experimentar, que é só muito interessante mesmo. Mas é só gente igual a gente que pensa isso. O senso comum não pensa Mas isso, como não. é que acontece esse... As pessoas só vivem, só existem. Mas como é que a gente faz, então, para dar um empurrãozinho nesse sentido? Para as pessoas começarem a olhar para as coisas e não serem somente guiadas pelo seu herói. O herói de escolha, qualquer que seja religioso, político, esportivo, qualquer herói desse aí. Como é que a gente fala assim, cara, ó, tem vida, hein? Separada aqui do teu herói, assim. Você pode, inclusive, ser o protagonista, já pensou? Deixa Como sair é que da a gente faz plateia isso? disso. Eu falo que tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito, independente da Bíblia ser um livro religioso ou não. Que o versículo diz assim: o meu povo padece por falta de conhecimento. Eu acredito muito nisso. Conhecimento liberta. Você é livre por tudo aquilo que você conhece. Você é prisioneiro de tudo aquilo que você não conhece. Se você sentar com um neurocirurgião, ele vai começar a falar coisas do seu cérebro, da sua cabeça, você vai ficar... Você não entende de neurocirurgia. Então a gente é preso, a gente fica encarcerado naquilo que a gente não conhece. O conhecimento liberta. Então eu acho que o trabalho que a gente faz, inclusive de internet, essas coisas, é tentar viabilizar isso para as pessoas. Eu vejo isso todo dia. Ontem eu conversava com uma pessoa me chamou para um papo informal. E a pessoa me fazia algumas queixas da vida dela. Não, foi abrindo um mapa, assim, ó. De dizer, cara, você mexeu a peça errada aqui. Se você apertar esse botão e esse botão e esse botão, esse jogo vira. Mas vira assim, ó. Eu acredito piamente nisso. O conhecimento liberta. E quando a gente sabe o que fazer e o que não fazer, inclusive, porque tem coisas que se a gente fizer também vai dar muito errado. Isso amplia possibilidades. E eu acho que o nosso trabalho é gerar essa curiosidade nas pessoas, é fazer com que as pessoas queiram conhecer para se virar melhor. Isso que você falou de protagonismo. Tem gente que vive ali, ó, porque por alguma coisa, pelo herói, que seja uma coisa, uma pessoa, uma instituição, uma religião. Tem gente que vive uma vida que o outro interpretou para ele. O cara foi lá, leu o negócio, interpretou pra ele, e aí ele segue aquilo sem pensar, sem fazer reflexão, sem... Nossa, isso pra mim é uma das coisas que mais me deixa... Eu fico doida pra ir lá e quase que bater, abrir a cabeça da pessoa e falar: tem outra história aí, você tá viajando demais, tá indo num lugar que... Eu sinto que o máximo que dá pra fazer, e já que você citou a Bíblia, mas aí, bom, vou fazer a comparação de qualquer forma, mas eu não quero dizer nada, né? Que nem Jesus disse que estou à porta e bato, e você abre se você quiser, né? É a mesma coisa esse entre aspas, na minha opinião, pelo menos do jeito que eu tô percebendo como as coisas funcionam, entre aspas, esse despertar, ele precisa... a gente consegue no máximo bater na porta. Eu desisti de acreditar que eu consigo enfiar coisa na cabeça dos outros. E eu acho que isso faz com que a gente se afaste das pessoas. Eu, por exemplo, me afasto muito. Quando eu percebo que alguém não quer melhorar, que a pessoa é ignorante naquelas
coisas dela ali. Isso é uma coisa que me irrita no ser humano. Talvez uma das poucas coisas que me irrita no ser humano. Esse hermetismo, essas pessoas herméticas que não querem discutir a sua própria existência, suas crenças, eu vazo fora. Eu não tenho zero paciência pra esse tipo de coisa. Eu só não discuto mesmo. Não tá afim. Quando eu vejo que não tem como ter um diálogo, não tem como evoluir sem um diálogo, né? Não tem como você chegar a lugar nenhum, não tem como você chegar a um consenso, não tem como você pôr a sua ideia à prova sem um diálogo. Se você tá ouvindo para responder apenas e não para entender, tu não tem diálogo, né? E aí, se tu não tá afim de dialogar, então não vamos dialogar. Então não tem também discussão, sabe? Então se não tem diálogo, eu também não vou entrar numa discussão com ninguém. Então aí Não, também não, tá mas bom. aí eu me afasto, não tem nem convivência, porque aí pra mim não dá. Mas a gente não tá numa fase que tá todo mundo meio... Se afasta. se afastando, justamente por causa de crenças pessoais. O cara, e talvez o principal motivo dessa separação seja uma crença política. Como é que a gente faz para reverter isso, pô? A gente não tá querendo reverter isso? Não é nem só uma crença política, né? Eu acho que tantas crenças, né? Eu acho que a crença ela é uma questão complexa. Ela é muito boa no momento que eu acredito que ela é boa para mim e não quero ela impor. Verdade. A crença ela está a serviço da melhoria do ser humano. Se ela não te melhora, se a sua crença não te melhora como pessoa, se ela só te piora, ela não serve para nada. Mas como é que tu vai saber que ela só te piora? Mas alguém vai te contar? Deveria, Tem que né? acreditar nos outros primeiro. Né? Tem que se abrir para ouvir. E por isso que separa, porque cada um vai se juntando aí no seu cluster. A gente adora quem pensa como a gente. É verdade. Seja religiosamente, politicamente, a gente adora. E a gente vai criando ali os clusters da gente, cada um no seu pequeno mundo. E aí a gente mete o pau em preconceito, mas a gente tem preconceito com o outro grupo, né? Não pode ter preconceito e tal, mas aí você tem preconceito com quem pensa diferente de você, com quem age diferente de você também. E tem jeito da gente... o que dá pra... Vamos lá, no meu círculo pessoal, o que será que dá pra gente fazer pra tentar emprenhar essas pessoas com a ideia do pensamento crítico? Porque... o que eu tento fazer é trocar ideia, mas tem hora que não tem conversa, né? Então a gente faz o quê? Vai embora mesmo? Acho que sim, né? O vai embora é uma possibilidade, mas eu falo o seguinte, eu não troco ideias, eu troco perguntas. Eu gosto muito da maêutica socrática. Sócrates não respondia, Sócrates perguntava, né? E eu acho que quando você... Porque maieuta, né? Maieuta, parteira, em grego. Então, o Sócrates dizia, eu sou uma parteira, eu faço a pessoa parir a verdade dentro dela. Eu acho que a melhor forma de quebrar um ignorante é fazendo ele parir a verdade dentro dele mesmo. Exemplo nítido disso ontem foi minha irmã. Eu falei uma situação, aí ela falou assim, mas eu não sabia disso. Aí eu falei assim, e tem tanta coisa que você não sabe, né? Fiz essa pergunta. Aí ela parou, pensou, falou assim, eu não preciso saber de tudo, né? Falei, é sobre isso? Quando você faz boas perguntas, você racha a pessoa no meio. Então, eu acho que a grande qualidade é ser bom perguntador. Eu acho que uma pessoa inteligente, ela faz excelentes perguntas. Duvide de quem te dá respostas prontas. Agradeça quem te faz boas perguntas. Quem te faz pensar. Porque aí a pessoa faz você parir a verdade de dentro de você. E isso vale para todos e qualquer instância. Uma vez eu fui no Rio Grande do Sul dar um treinamento sobre neuroliderança para um grupo de engenheiros agrônomos. E aí depois me levaram lá no campo para conhecer soja. E tinha um senhorzinho lá super humilde. E aí eu perguntando para ele os negócios de soja, e ele pacientemente ele foi me respondendo. Depois ele cansou, né? Eu perguntei, e esse pendão aqui? Ele falou, não, mas diz que a senhora é doutora, mas a senhora é burra demais, não sabe quase nada, tudo só me pergunta. Aí eu falei para ele, pois... Aí eu falei para ele, o que é doutorado? Ele falou assim, é mesmo, né? Ninguém parou para me explicar o que é doutorado. Falei, doutorado não é o título que a academia te dá. Doutorado é a nossa capacidade de entender profundamente a respeito das coisas. Aí ele disse, então eu sou doutor em soja. Eu falei, o senhor é doutor em soja. Então, quando você tem a caridade de fazer boas perguntas, talvez você gere um despertar. Então, por exemplo, você pega uma pessoa com uma crença religiosa muito enrijecida. Se você faz boas perguntas, você acha mesmo que alguém precisa pensar por você? Você acha mesmo que alguém precisa interpretar por você? Que alguém tem que criar códigos morais para você? E até com criança e adolescente isso vale muito. Boas perguntas. Quando meu filho era pequeno, ele tinha uns 8 anos, ele queria um videogame. Eu quero um videogame, eu quero um videogame. Meus colegas tudo têm videogame. Ele tem quantos anos hoje? 24. Tá.
Eu fui mãe jovem. Eu quero um videogame. Falei, perfeito. Você vai ganhar um videogame. Você só precisa me justificar qual horário você vai jogar videogame. Uai, mãe, eu estudo à tarde, acho que eu vou jogar de manhã. Falei, de manhã você tem que fazer dever. Uai, então à noite. Falei, à noite você tem que fazer esporte e dormir. Ué, mesmo, né? Então durante a semana não tem como, né, mãe? Falei, não tem como. Ah, eu vou jogar no final de semana. Falei, final de semana a gente precisa ir no clube, a gente precisa visitar a avó, a gente precisa fazer as nossas coisas. Mãe, eu não tenho tempo pra jogar videogame, né? Falei, não tem tempo pra jogar videogame. Então eu não preciso de um videogame, né, mãe? Falei, você não precisa de um videogame. Mas isso é tu guiando ele pra tudo que tu não queria dar o videogame. Mas é esse que é o ser maieuta. É fazer o outro parir as próprias verdades. Porque quando ele parir as verdades dele, elas são inquestionáveis, ele que pariu, ué. Essa é a questão. Você vai fazer a pessoa parir as verdades pra ele chegar à conclusão de que ele... E realmente, ele, dali pra frente, o assunto videogame pra ele ficou resolvido. Ele nunca pediu, ele nunca se interessou. Pra ele estava muito claro que ele não tinha tempo para jogar videogame. Entendi. Imagina ele respondendo essa pergunta na escola. E aí, vamos jogar um videogame? Pô, cara, não tenho tempo. Não tem tempo de jogar videogame. Minha família passeia, a gente visita a avó, a gente faz muita coisa. Eu tenho que fazer outras coisas. É igual o telefone. Me dá um telefone? Dou. Mas pra quê? Pra falar com a senhora quando não estiver perto. Ou eu só fico perto do seu, ué. Até 12 anos você só vive grudada comigo? Aí você vai precisar pra que horas? Essa é boa. Você...